Olá, eu sou a Agnes Mello, sou atriz, moro em Recife e vou falar um pouquinho para mim o que são esses caminhos, essas encruzilhadas, né? E aí dentro do caminho que eu sigo na arte, na vida, na espiritualidade, nas tradições, aqui nesse tempo, né, real, contemporâneo, né, que a gente diz, que a gente chama de contemporâneo, a figura da encruzilhada para mim é uma figura muito importante, assim, porque a encruzilhada ela significa os caminhos, né, os caminhos que se cruzam. E essas figuras elas estão nesses caminhos, né, essas pontes para as informações, essas pontes para as aberturas, né? As aberturas, quando eu falo das aberturas, eu falo em todas as percepções, em todas as composições, seja no campo artístico, no campo espiritual, no campo do empreendimento, né, da figura, no campo da pretitude. Então, esses caminhos e esses caminhos que se cruzam, essas encruzilhadas, elas estão presentes em tudo que eu faço e em tudo que eu percebo. E essas figuras das encruzilhadas, né, o que eu chamo de entidades, elas estão lá. Elas estão lá enquanto uma pessoa, elas estão lá enquanto energia, elas estão lá enquanto possibilidades, né? E, bom, é isso. Uma outra coisa, pergunta muito interessante é se eu já me transformei numa figura de encruzilhada, né? E sim, eu me transformo em figuras de encruzilhada. Eu me transformo numa figura de encruzilhada quando eu exalto, né? Quando eu chamo, quando eu reverencio a figura da pombagira, quando eu reverencio um tranca-rua ou o preto velho, tudo isso dentro dos caminhos que eu cruzo, né? E eu tô falando disso enquanto pessoa mesmo. Essas energias, elas fazem parte da minha matéria. E elas também servem como proteção, né? Uma coisa muito engraçada é que uma vez eu ia saindo de um bar, é, quando terminou o espetáculo, e eu estava indo para casa. Nesse momento eu andava muito sozinha. E uma criatura parou um carro, abriu a porta do carro e me chamou para entrar. E nesse momento, e era no meio de uma encruzilhada, isso. Na hora, minha gente, na hora eu botei as mãos, levantei, peguei uma pedra e sacudi a pedra. E isso é a energia da pombagira que estava dentro de mim, que é intrínseco. Então essas figuras, elas estão lá. De qualquer maneira, elas estão fisicamente, elas estão simbolicamente, elas estão quando a gente ativa essas energias e eu agradeço, né, por possibilitar essas energias que caminhem, né, por eu me apropriar, eu acho que não é uma palavra certa, mas por permitir que eu consiga sentir essa essência, né, que eu me transforme em alguns momentos nessa essência. É, num campo simbólico também, e dentro da minha arte, né, eu me transformo nisso. Eu dirigi um espetáculo chamado Aldeias e ele é todo regido por essas figuras da encruzilhada. E eu estou lá no início muito, né, ativando a energia das pombagiras, dos tranca-ruas, né, do seu Zé, que tá lá naquele vai, não vai, segurando. Então é isso. A coisa do êxtase, né? Qual o momento em que um brincante, um artista entra em êxtase. Eu não sei se é possível descrever um êxtase, porque é uma energia tão forte que eu acho que eu não tenho como dizer assim. Mas eu acho que às vezes o êxtase ele vem, a gente perde um pouco os sentidos dessa razão e isso é muito necessário para que a gente, em determinados momentos, não tenha onde a razão, ela, não sei se ela é interrompida, mas ela tem uma letargia, talvez, enfim. E eu sou capricorniana, então a razão, ela tá na frente, na frente, na frente. No palco eu fico em êxtase. E é muito bom, porque eu sei exatamente tudo que eu tenho que fazer, mas eu deixo também que essa emoção me tome um pouco
que o êxtase, né, desse palco, dessa abertura, me possua e eu possa um pouco sair desse norte tão material, né, tão direto, tão psicológico, tão treinado, tão terra. Então, o êxtase, às vezes, ele me faz flutuar. E aí, uma outra pergunta, né? Acho que é a última pergunta. Dentro do que desenvolvo no teatro, é possível encontrar essas figuras da encruzilhada? Quem são elas, né? Minha gente, eu acho que tudo que eu desenvolvo no teatro, ela tem uma relação muito forte com todas essas figuras, né? Primeiro porque eu sou uma mulher preta, sou uma mulher do candomblé, dentro do meu, no meu terreiro eu sou da nação Nagô, então a gente cultua os orixás, e antes de cultuar qualquer orixá, a gente cultua Exu, né? Tudo que a gente faz, a gente pede passagem para Exu, que é o Senhor dos Caminhos. Eu não sou da Umbanda, mas dentro da minha pesquisa, né? E dentro da pesquisa do meu grupo, a gente pesquisou os orixás, os vetores, as energias desses orixás. E quando a gente foi também pesquisar a Umbanda, né? A gente queria também vivenciar um pouco dessas entidades. Então, a gente, dentro do grupo, né? Eu faço parte do grupo Poste, a gente pesquisou o Tranca-Rua e eu fiquei muito apaixonada por essas figuras da encruzilhada e fui, né, individualmente numa pesquisa que é a dramaturgia dos orixás, que é justamente esse corpo que fala, é um texto corporal. Então, essas entidades, elas estão, né? Composta, a gente pesquisou o Tranca-Rua, pesquisou a avó Joaquina, que é uma preta velha, e eu fiquei muito apaixonada por essas entidades das encruzilhadas, que são as pombagiras, né? Que é o seu Zé Pilintra, né? E o Tranca-Rua em si só, por si só. E as outras entidades, que são os preto velhos, que são lindos, né? Os caboclos, a cabocla Genoveva, que é uma criança, enfim. E eu fui ampliar essa pesquisa. Então, eu cheguei nas pombagiras, cheguei no seu Zé Pilintra. E essas duas figuras, para mim, elas são, né? E nesse momento elas estão em todos os trabalhos que eu faço, né? A gente tem que pedir a abertura dos caminhos para Exu, e dentro do Exu, em Exu, né, tem todos esses Exus que rondam. Então, no meu espetáculo solo Histórias Bordadas em Mim, tem lá a pombagira, quando eu me percebo, né? Porque Histórias Bordadas em Mim é um espetáculo onde é um solo meu, onde eu levo para o palco as minhas histórias. E todo o corpo meu, enquanto atriz, ele é alicerçado dentro da dramaturgia dos orixás. Então, eu preparo o meu corpo nos vetores de Oxum, de Iemanjá, de Oiá. E em uma cena específica, né, eu trago, sim, a pombagira, porque é justamente esse posicionamento dessa mulher diante de todas as violências que foram sofridas. Então, trago a energia da pombagira. Nos espetáculos que eu dirijo, todos estão. Dentro da minha pesquisa, a dramaturgia dos orixás, as entidades, elas estão, né? No espetáculo Aldeias é todo regido pelas entidades. Então, elas estão aqui, elas estão de forma física, elas estão de forma espiritual, elas estão em energia, né? Então, elas estão. Eu acho que eu vou só fazer um pouquinho, né, eu falei tanto da pombagira aqui no meu espaço doméstico, acho que eu não tenho tanto espaço, mas a energia da pombagira é uma energia que está no chão, que está no pé. Tá aqui, no pé. Então, não sei se dá pra ver os meus pés. Preciso alicerçar esse pé e esse joelho que vem, que vai subindo e que me percebe, sabe? Peguei a energia do pé e trouxe. Dói
dói, 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 dói. Um amor faz sofrer, dois amor faz chorar. É isso.